Capítulo 1 Prólogo. Não importa se você é pessimista ou otimista, a vida de Derek Exposito não era boa nem ruim. Era apenas uma existência insignificante e medíocre. Seu pai era um homem abusivo bipolar, capaz de desaparecer em seu quarto por dias durante a fase depressiva. Ele acordava apenas para comer, usar o banheiro e os ocasionais "vamos tornar sua vida miserável" um ataque de raiva. Durante sua fase eufórica, ele trabalhava como um louco, mas não tendo nenhum talento, nem como empresário, nem como escalador social, era incapaz de ser bem-sucedido e estabelecer as conexões certas. Em seu estado natural, sempre que ele decidia tomar seus medicamentos, ele era apenas um treinador de batatas que se levantava e trabalhava apenas para evitar a culpa e o desprezo de vizinhos e colegas. Qualquer que fosse sua condição mental, ele sempre foi um exemplo perfeito de pai abusivo. Seus filhos sempre foram uma desgraça aos seus olhos. Eles nunca estudaram muito, nunca foram disciplinados o suficiente, nem demonstraram respeito suficiente. E ele estava sempre lá para se lembrar deles como estavam errados. Ele gritava com eles pelo menor erro, lembrando-os constantemente de que eram apenas parasitas que sugavam seu trabalho duro. E quando as palavras não eram suficientes ou quando não atendiam às expectativas dele com notas ou tarefas escolares, não havia professor como o cinto de couro. Portanto, Derek e Carol tiveram que aprender rapidamente a se defender, já que a mãe distraída praticamente os esqueceu logo após o parto, dedicando sua vida em busca de paz e sossego, mantendo-se o mais longe possível das birras do cônjuge. Derek era 2 anos mais velho e tentou desesperadamente cuidar de seu irmãozinho, mas sem sucesso. Eles cresceram assistindo e lendo histórias sobre heróis protegendo os fracos e defendendo a justiça. Mas nenhum herói apareceu para salvá-los. Toda semana eles eram forçados a ir à igreja para adorar um Deus benevolente e indefinido e seu filho, o Salvador de toda a humanidade. Mas não importa o quanto eles oraram ou quão bons eles eram, nenhum milagre ocorreu. Então, eles simplesmente pararam de acreditar em heróis e, em vez de perder tempo com as orações que encheram. A escola era o único oásis, mas isso só durou até a 6ª série. Uma vez no ensino médio, nem demorou um mês para o início do bullying. Suas roupas baratas e disposição sombria os tornaram os alvos mais fáceis. Eles estavam tão acostumados a serem jogados e insultados que nem se deram ao trabalho de revidar. Durante muito tempo, Derek considerou o pior momento de sua vida inútil. Depois de um mês, ele sabia que não podia aguentar mais isso, então tentou melhorar as coisas. Ele relatou os abusos de seu pai aos serviços sociais com um e-mail anônimo, mas, com excesso de trabalho e falta de pessoal, o assistente de serviço social fez uma breve visita e nunca mais voltou. Depois, tentou acabar com o bullying denunciando seus agressores a um professor, que por sua vez lavou as mãos denunciando ao diretor. O diretor não queria se meter com o que considerava brincadeiras infantis, então chamou os pais de Derek para informá-los do problema, esperando que eles deixassem passar. E pelo menos seu desejo se tornou realidade. Derek, em vez disso, levou uma surra extra por não ser homem o suficiente para enfrentar seus próprios problemas. Você é realmente tão estúpido por nunca aprender nada comigo. Nunca delegue. Se você quiser que algo seja feito corretamente, faça você mesmo. Derek nunca se sentiu tão desamparado e desesperado, então naquela noite ele gritou, até adormecer. Essa tinha sido a última gota. No dia seguinte, ele se sentiu diferente, de cabeça clara como nunca antes. Já não era hora de desespero, ele precisava de um plano. Levaria anos para perceber que algo dentro dele havia morrido. Ele não era mais capaz de confiar, esperar ou desenvolver qualquer senso de parentesco. Ele estava cercado por inimigos, e para sobreviver, Derek precisava ser capaz de lutar. Então, Derek pediu ao pai para deixá-lo entrar em um dojo e aprender artes marciais e, para sua surpresa, ele não precisou implorar nem pedir 2 vezes. Seu velho ficou contente que sua desculpa esfarrapada e magricela de uma criança estivesse finalmente interessada em se tornar um homem.
Sua única condição era que Derek não tivesse permissão de sair por pelo menos um ano, caso contrário ele teria que pagar por isso. Não apenas Derek começou a praticar Aikido quase diariamente, ele também acordava 2 horas mais cedo todos os dias para construir músculos fazendo flexões, agachamentos, abdominais e corrida até ficar sem fôlego. Em alguns meses, ele finalmente conseguiu fazer todos os dias 100 flexões, abdominais e agachamentos e correr pelo menos 10 quilômetros antes de ir para a escola. O Aikido logo se revelou uma escolha perfeita para sua situação. No nível baixo, o foco era principalmente a autodefesa, mas havia muito espaço para atacar e combater a sujeira. Ao praticar artes marciais, ele finalmente descobriu algo em que era bom. Ele não era particularmente ágil, nem aprendia rápido. Sua coordenação olho-mão também era média, na melhor das hipóteses. Seu talento estava na capacidade de identificar o melhor momento para atingir um ponto sensato durante um bloqueio ou uma manobra defensiva. Mesmo quando o sensei estava ensinando artes de espada ou tanto, Derek sempre foi capaz de entender os movimentos de matar em sua primeira tentativa, às vezes antes mesmo de o sensei concluir a demonstração prática. Foi uma descoberta emocionante, mas decepcionante, pois seu único talento não tinha utilidade prática. Mesmo que o Aikido fosse um esporte com torneios, e não uma disciplina, golpes na virilha, olhos e traqueia eram universalmente proibidos. Por meses, Derek continuou treinando duro, mantendo um perfil discreto na escola, planejando sua próxima jogada. No final do primeiro semestre, Derek parou de se esconder dos agressores e começou a responder da mesma forma a todos os insultos que lançavam contra ele, usando as melhores linhas de insulto que ele havia encontrado online. Derek prestou atenção para nunca ir ao banheiro ou ficar sozinho por muito tempo, sempre mantendo uma testemunha adulta na linha de vista. Não demorou nem um dia inteiro para seus inimigos ficarem furiosos e indignados. Somente quando as veias quase saíram do pescoço, ele jogou a isca. Eu tenho o suficiente da sua merda, como buracos. Encontre-me em 1 hora atrás da mercearia entre Lincoln e o 3º. Ou você está com muito medo? Desde que você procura a morte, eu felizmente atenderei o seu desejo, sem seu pai. Você só será você e nós 3, tudo bem? Derek assentiu sem acreditar nele. E ele estava certo. Quando entraram no beco, trouxeram mais 2 pessoas. Derek estava esperando por eles, encostado na parede no final do beco sem saída. Aí está você. Eu estava começando a pensar que você iria me abandonar. Eles começaram a rir. Desculpe o atraso. Espero que você não se importe de levar alguns amigos para a festa. Derek deu de ombros, sorrindo de orelha a orelha. Não tem problema. Não importa o quanto, lixo inútil é sempre lixo. Eu escolhi esse beco porque está totalmente equipado com lixeiras suficientes para acomodar todos os seus amigos. O último insulto atingiu um nervo, então eles atacaram cegamente. Se juntem a ele, pessoal. Não o deixem escapar. Vamos mostrar quem é o lixo e assim, eles caíram em sua armadilha. Derek veio aqui preparando o terreno e escolhendo o melhor local para a luta. Um beco sem saída para não fazê-los escapar, o fim do beco para que eles não notassem o fio da viagem devido a pouca luz. Os 2 primeiros caíram com força no concreto, e os que estavam atrás deles estavam tão preocupados em não pisar nos amigos que nunca viram o cano de aço chegando. Eles vieram em número. Derek veio completamente armado. Usando o cano como espada, ele rapidamente os atingiu respectivamente na cabeça, na lateral do joelho, na virilha. Só então ele começou a bater nos 2 que estavam tentando se levantar. Enquanto eles estavam gemendo e soluçando no chão, ele usou uma faca pequena para cortar o arame. Depois começou a espancá-los várias vezes com um cano de metal, dando uma atenção especial às regiões inferiores. Profundamente por dentro, ele sabia que o que estava fazendo estava errado, mas não se importava. Se o mundo foi construído para ser injusto, o único curso de ação possível era torná-lo injusto em sua vantagem. Então, ele pegou o taser que ele pegou emprestado de seu pai e os deixou inconsciente.
Depois, despiu-os completamente e tirou várias fotos de cada um deles e até os filmou depois de organizá-los, para que parecessem estar se misturando. Então ele os jogou com um balde de água fria e fechou o acordo. Desculpe estragar suas garotas, momento brutal, mas eu preciso de sua atenção por um minuto. Quando os agressores acordaram, eles ainda estavam com tanta dor que mal podiam notar que estavam nus e se abraçando. Respondendo a Derek enquanto ele ainda segurava firme o cano de aço estava fora de questão, então eles ficaram calados e ouviram. Eu fiz um álbum de recortes de vocês, mesmo um curta, carreguei no meu computador e até na nuvem. E seria terrível se alguém que eu não conheça, como eu, por exemplo, os carregasse em todos os maiores sites de hospedagem de imagens. Você sabe como eles dizem, a internet nunca esquece. Os agressores começaram a chorar e implorar. Imagine o quão terrível seria. Sempre que alguém usaria seu nome no board, seja sua avó, suas namoradas ou até as faculdades em que você estava disposto a se candidatar, a primeira coisa a aparecer seria essas fotos. Cara, não. Por favor, eu nem te conheço. Só estava fazendo um favor a um amigo. Foi apenas uma piada, por favor, me perdoe. O coro de mendigar deu-lhe arrepios. Derek queria vomitar na hipocrisia deles. Eu não ligo para suas desculpas patéticas. A partir de hoje, você me deixará em paz. E é melhor você rezar para que nada aconteça comigo, porque a nuvem está configurada para que, se eu não digitar a senha todos os dias, carregá-los em qualquer lugar. Sem esperar pela resposta, ele se virou e se afastou. Quase esquecendo, joguei suas roupas aleatoriamente nas lixeiras, não consigo lembrar qual é qual. Se você não quer ir para casa em seu traje de aniversário, é melhor começar a cavar. Até mais, otários. Derek voltou para casa eufórico, quase cantando. Ele nunca se sentiu tão orgulhoso de si mesmo e tinha a confiança completamente imerecida de que nunca mais pensaria naqueles idiotas. Capítulo 2, Prólogo 2. O assédio terminou, mas sua vida social nunca deixou de ser infeliz. Como ele poderia fazer algum amigo com uma vida privada tão vergonhosa? Ele tinha que esconder constantemente as contusões com mangas compridas e tinha ficado sem desculpas plausíveis para sua raia de olhos negros meses antes. Seus colegas de classe e professores simplesmente fingiram não saber e ele apenas fingiu acreditar que era um bom mentiroso. Foi doloroso, mas administrável. Ele ainda tinha seu irmão mais novo com quem compartilhar essa dor. Caro era tudo o que tinha, sua família, amigo e confiante. Ele era a palavra completa de Derek. Mas quando essa idade chegou, ele começou a se apaixonar por garotas em sua escola, e esses sentimentos não foram tão facilmente suprimidos. Mais uma vez, ele se sentiu totalmente desamparado. Ele não podia contar a ninguém sobre seus problemas, não podia permitir que as pessoas se aproximassem dele, caso contrário, ele teria que pensar em uma explicação para não ter permissão para trazer nenhum amigo para casa. Muito menos uma garota que ele gostasse. Derek era atormentado por pensamentos cruéis, muitas vezes exigindo os céus porque o que os outros davam como certo era apenas um sonho impossível para ele. Alimentado pelas tempestades hormonais, a raiva de Derek começou a crescer incansavelmente. Ele começou a ter problemas para dormir à noite, pensando em todos aqueles casais apaixonados por aí. Derek sabia que ele era diferente deles. Sua falha incapacitante não era ser tímida ou ter um caso grave de acne. Seu problema não poderia ser curado por nenhum médico, porque tinha nome e sobrenome. Ezio Exposito, seu saco de lixo de pai. Derek começou a conceber plano após plano para se livrar dele, mesmo que isso significasse matá-lo. À noite, ele elaborava planos elaborados e meticulosos que frequentemente envolviam tortura prolongada, fazendo Ezio sofrer como Derek sofria durante todos esses anos. Mas quando a manhã chegava, ele sempre percebia que era um plano estúpido. Mais ilusões do que qualquer outra coisa. Derek não tinha os meios e a crueldade necessários para se livrar de Ezio. Não importa o quanto ele o odiava, Ezio ainda era seu pai e ele era apenas um adolescente irritado. Matar Ezio? Certo. E então? Viver uma vida inteira cheia de culpa.
fugindo de casa para evitar ser preso. E com que dinheiro? Matar Ezio significaria abandonar Carlo para sempre e destruir qualquer chance possível de ser feliz no futuro. Então, todas as manhãs, Derek engolia seu plano junto com Mingau e seguia em frente. Sua única perspectiva real era abarrotar-se como um louco, conseguir uma bolsa de estudos e sair desse inferno o mais rápido possível. O tempo voou e, num piscar de olhos, foi o último verão antes do primeiro ano do ensino médio de Derek. Apesar do clima quente, seu coração estava frio como gelo. Derek já havia atingido seu impulso de crescimento. Isso, combinado com suas artes marciais e treinamento muscular, lhe dera uma aparência mesquinha. Ezio estava ciente disso, e passou a ser covarde. Havia começado a evitar confrontar Derek o máximo possível, tornando Carlo o novo alvo favorito. Derek já havia tentado defender seu irmão, mas o único resultado foi Ezio comprando um cacetete do excedente do exército local e sendo espancado com ele, em vez disso, com as próprias mãos de Ezio. Ele salvou Carlo disso implorando e chorando, e apenas porque o tumulto havia alarmado seus vizinhos. Então, sempre que Ezio jogava uma de suas birras, Derek só podia ver seu irmão sendo espancado, uma e outra vez. Então, certa manhã, Ezio recebeu sua primeira grande comissão em anos. Então, ele vestiu o seu melhor traje, apesar do calor, e mandou Derek preparar a pasta e o laptop. Ezio estava com muita pressa, não podia permitir que seus concorrentes arrebatassem essa baleia. Poderia ter sido sua carreira fazendo comissão. Derek correu para a porta, onde Ezio já estava esperando, e o ajudou a ajustar a bolsa do laptop. Ezio correu para o elevador, apertando o botão como um louco, mas a luz permaneceu vermelha. Amaldiçoando seu maldito condomínio, o gerente do prédio e sua azarada Ezio correram para as escadas. E foi quando Derek percebeu. Virando a cabeça para seguir o pai, Derek notou que a luz fazia reflexos estranhos no chão do corredor. Ezio tinha acabado de passar na frente dele quando percebeu que o zelador havia acabado de lavar as escadas, mas esqueceu de colocar a placa molhada no chão. Tudo aconteceu em um instante. Ezio deu um longo e pesado passo, todo o seu peso para baixo e para a frente, depois o pé escorregou. Derek poderia ter avisado, poderia ter estendido um braço e evitado a queda. Mas ele preferiu ficar parado. Ezio desceu as escadas, saltou para o próximo beco e caiu novamente, caindo no andar de baixo. Seu corpo estava uma bagunça quebrada, todos os membros dobrados em ângulos não naturais. Como qualquer adolescente, Derek tinha seu smartphone em mãos, então ele começou a tirar várias fotos para provar que o chão estava molhado e não havia sinal de alerta. Sua mente já estava pensando em contratar o melhor advogado de Tubarão que pudesse processar a empresa administradora do edifício responsável por seu condomínio. Só então ele desceu as escadas cuidadosamente para confirmar a morte de Ezio. Ele estava lá, incapaz de gemer ou pedir ajuda, mas seus olhos estavam fixos em Derek, implorando por ajuda. Derek sorriu para ele e disse: "Você realmente acha que eu sou tão estúpido por nunca aprender nada com você? Como você mais de uma vez me ensinou, nunca o delegue. Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Seu smartphone está no seu bolso, tire e ligue para o 911. Eu sou apenas um fracasso de um filho, não quero estragar tudo para você, papai." Os olhos de Ezio estavam cheios de choque e ódio, mas isso durou apenas um momento. Sua cabeça ficou mole, seu olhar em branco. O riso lutou para sair, mas Derek suprimiu. Em vez disso, começou a gritar por ajuda, dando a melhor impressão de filho aterrorizado. Como sempre, a mãe de Derek estava muito obcecada por seus problemas, tristeza e sentimentos para não procurar o advogado, deixando tudo nas mãos de Derek, já que Ezio não existia mais. 3 pássaros com uma cajadada. Após uma pesquisa cuidadosa, ele contratou o melhor advogado de Tubarão que eles podiam pagar, para que Derek fosse seu cliente, em vez de sua mãe. Ele contou tudo sobre o incidente de seu pai, os abusos e a necessidade de fazer para que o dinheiro fosse dividido entre os 3, mãe e filhos. Derek e Carlo foram muito firmes nesse ponto, queriam que o advogado iniciasse o processo para obter a emancipação.
Com o dinheiro da compensação e da herança, eles tinham o suficiente para serem autossuficientes até Derek poder prover os dois. O que se seguiu foi o período mais feliz da vida. Primeiro, eles obtiveram a herança e, pouco depois, foram emancipados e se mudaram do lugar de sua mãe. Nem um mês depois, eles receberam uma oferta muito generosa do gerente do prédio. Eles usaram para se estabelecer e fazer planos adequados para o futuro. Durante os anos seguintes, os agressores não foram um problema. Derek e Karen agora eram artistas marciais e estavam de costas um para o outro. Finalmente, eles puderam experimentar ter amigos e namoradas, seu pesadelo doméstico finalmente acabou. Eles sofreram muitas decepções, pois muitos dos chamados amigos acabaram sendo pessoas que queriam usar sua casa sem pais como uma casa de festa. Eles também tiveram dificuldade em imaginar o que deveria ser um adolescente normal. Enquanto seus colegas pareciam interessados apenas em se divertir e pular aulas, eles estavam focados em estudar e economizar o máximo possível. Derek e Karen passavam feriados e férias fazendo trabalhos de meio período para diminuir a diminuição de sua conta bancária. Eles não eram pobres, mas também não eram ricos. Eles sabiam que tinham que economizar o máximo possível, caso os dias chuvosos caíssem novamente sobre eles. Mas apesar de tudo, eles tiveram uma vida boa. Derek recebeu uma bolsa de estudos e obteve um diploma de bacharel em Química, logo seguido por um mestrado em Bioquímica. Karen estava indo bem também, já tinha diploma de engenharia, estava pronto para estudar para seu mestrado e já tinha uma noiva. Apesar de estar realmente feliz por seu irmão mais novo, isso foi realmente um espinho doloroso para o lado de Derek. Ele sempre foi o mais socialmente inepto entre os dois, e nunca conseguiu entrar em um relacionamento estável, nem mesmo na faculdade. Derek não teve nenhum problema em conversar com garotas, o problema sempre estava em ele ser exigente e acabou em sua incapacidade de confiar. Ele teve muitas paixões, mas nunca se apaixonou. No início, ele culpou sua má sorte, sempre encontrando garotas superficiais ou idiotas. Depois de encontrar mais de uma boa garota, ele colocou a culpa em seu passado sombrio. Mas quando confrontado com o feliz relacionamento de Karen, ele só podia se culpar. Enquanto Karen havia sofrido quase as mesmas coisas, ele se saiu muito mais forte e puro que Derek. Derek estava com muito medo de se machucar novamente para deixar qualquer relacionamento crescer acima de um certo nível, e esse era um inimigo que ele não podia simplesmente derrotar. Derek aceitou o primeiro emprego decente e pago que conseguiu, trabalhando no turno da noite de uma grande empresa de produtos químicos no departamento de perguntas e respostas. Karen havia compartilhado com ele, como presente de formatura, que estava disposto a propor casamento à noiva assim que conseguisse seu mestrado. Portanto, Derek precisava de dinheiro, porque ele tinha apenas 2 anos para economizar o suficiente para dar a seu irmãozinho um casamento decente. Derek não gostou do seu emprego atual, mas era uma maneira de começar sua carreira profissional e preencher seu currículo. Também foi bem pago, e ele decidiu usar o seguro da empresa para procurar aconselhamento psicológico. Ele sabia que tinha problemas e queria resolvê-los. Derek consultou vários médicos antes de encontrar alguém com quem pudesse trabalhar e, após vários meses, sentiu que finalmente estava começando a fazer algum progresso. Mas, infelizmente, essa felicidade não deveria durar. Continua no próximo vídeo.